aqui a nossa aula sobre a reforma tributária na cozinha, tá? Então, estou aqui hoje, né, quero agradecer né, a atenção de cada um, mas hoje eu, né, Fabrício Vidal e o chefe Gabriel Paiva, tá? Então vou me apresentar, a gente começar aqui, tá? Então, eu sou especialista contábil, tributarista, né, especialista no setor de food service, já mais de 10 anos de atuação. Hoje, nossa empresa, nós atuamos em todo o Brasil, em algumas áreas de atuação, mas nós estamos sediados aqui em Brasília, tá? Apresentar aqui, chefe Gabriel, por favor, se apresente. Boa noite a todos, eu sou o Gabriel Paiva, sou chefe de cozinha e gestor de operações. Estou no mercado há 17 anos, né, trabalhando dentro de restaurantes. Hoje trabalho numa das maiores empresas de food service do país, sou gestor dessa empresa. E a gente vai trazer um pouquinho hoje do pouco conhecimento que a gente tem, né, dentro da reforma tributária, o dia a dia da operação, para vocês. Exatamente. E a proposta que que a gente tem bem falado desde o começo, que não é assunto tributário, mas esse assunto não não é para o seu contador, não é para você imaginar, não vamos falar o juridiquês, a ideia é tentar falar aqui bem da operação, um pouco bem da linguagem de vocês, com exemplos práticos, tá? E tentar traduzir aí toda essa parafernália tributária que está sendo implantada, que já não tem como, ela não vai, né, a reforma tributária, é importante falar para você que a reforma tributária ela não tem mais retorno, ela está nós estamos na fase já de testes, então em 2027 vou mostrar isso para vocês. Então a ideia é dar vou compartilhar aqui o conteúdo com vocês, é dar um overview rápido sobre a questão tributária, não entrar muito na questão da legislação, porque até mesmo essa parte de legislação não é o nosso foco, nem o foco de vocês. E assim que tiverem vendo a minha tela de compartilhamento, vocês me avisem, tá? Tá tudo certo. Tudo certo? Tudo Então tá, certo. então vamos começar. Então nós já nos apresentamos aqui, é, Fabrício e Gabriel Paiva. Então vamos falar aqui um pouco sobre a reforma, né? Então o que que nós vamos falar aqui um pouco essa noite? A ideia é ser breve, a gente quer falar em torno de 30 minutos, tá? No máximo 40 minutos para a gente trazer aqui os principais pontos que vão afetar esse setor do food service. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre o que é a reforma, o regime específico para bares e restaurantes. Vamos falar sobre os mix, né, o mix de produtos, né, a diferenciação tributária. Vamos falar sobre o imposto seletivo e o split payment, um ponto muito importante aí que vocês vão ter que acompanhar e entender a implantação, tá? A base de cálculo, como é que é feita hoje a base de cálculo, como é que vai ser feita a base de cálculo para apuração, precificação e gestão, que não menos importante, tá? Regimes tributários. Então, essa parte aqui, nós soltamos algumas enquetes, é uma enquete lá no grupo, então nós percebemos que essa parte de regime tributário é uma dúvida, né, de todos, então ela vai estar aqui, e a cereja do bolo, os pontos de atenção. Tá? Então, para quem é essa aula? Para quem é empresário, para quem é o gestor, né, empresário de food service, gestor de operações, para quem já investe no segmento e pretende investir, e quem acha e tem certeza que a reforma tributária não é coisa só para o seu contador. Por quê? Porque o contador ele vai atuar dentro da parte da legislação, apuração de imposto, vai te orientar, mas dentro da operação vai ser você. Tá? Então vamos ser nós, né, vocês, os gestores, que entendem, vão perceber o quanto isso vai mudar. Tá? Então, contextualizando aqui sobre o nosso food service, o nosso segmento do food service, tá? Eu me coloco dentro dele, mas apesar né, de ser da área contábil e tributária, mas hoje o food service ele representa 3% do PIB nacional, então ele tem uma relevância, né, não só também quantidade de negócios, né? 1 milhão de negócios hoje abertos, né? Isso é o dado de 2025, gerando mais de 6 milhões de empregos. Então, hoje nós temos o papel né, social e o econômico. Então, é um setor muito estratégico da nossa economia e que foi tratado, né? Nós acompanhamos a reforma tributária desde o começo, então tivemos ali algumas propostas de emenda, e aí, com o lobby do setor, a gente conseguiu melhorar. Poderia ser melhor? Poderia. Mas, infelizmente, assim, é o que nós temos hoje, tá? Então, resumindo, o que que muda com a reforma tributária? Então, para a gente né, trazer essa primeira parte, são dois impostos federais que nós temos, né, o PIS e o COFINS, que serão substituídos pela CBS, e o ICMS e o ISS, que são os impostos
estaduais e municipais, que serão substituídos ali pelo IBS, criando o IVA. Deixa eu ver peraí, tá na frente, tá. Criando aqui o IVA, né, o IVA dual, que é um modelo utilizado em mais de 170 países. Então, a reforma tributária veio com essa ideia de modernizar, né, veio modernizar o nosso sistema tributário, que estava realmente defasado, enfim. Mas só que tem umas peculiaridades que não existem em outros países, né? E temos aqui a questão, né, da criação do imposto seletivo, o famoso imposto do pecado. E ele, né, na nossa operação de vocês, ele vai sim trazer aí um peso, né, uma visão diferenciada aí na operação de todos nós. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, onde nós estamos? Que momento nós estamos? Então, eu falei que teve né, a parte da votação, a regulamentação, 24 e 25. Hoje nós estamos aqui, 26, um período de adaptação. Então já tem a obrigatoriedade de. Ah, tá, pessoal. Se tiverem dúvidas, vocês podem lançar no chat, tá? Que aí, se a gente conseguir no final, a gente consegue, a gente faz, atende essas perguntas. Se não, eu consigo responder ele lá através do nosso grupo do WhatsApp, tá? Só porque vocês não conseguem me interromper, mas vocês podem lançar as dúvidas aqui. Então, nós estamos em 2026, nesse momento de, né, de teste. Então, vocês já viram que nos sistemas de vocês já tivemos uma mudança, tivemos uma parametrização, né? Então, é um período teste, ainda não tem multas por cancelamento de nota fiscal emitida errada. Porém, em 2027, logo ali, já começa a mudança. Então, o PIS e o COFINS, que nós falamos que são os tributos federais, eles serão substituídos pela CBS. Já agora, em 2026, 27, PIS e COFINS eles deixam de existir. E começa a transição, efetivamente. Então, em 2029, o ICMS nosso começa a diminuir, tá? E em 2033 ele acaba. Um impacto muito grande nessa questão. Aqui temos duas situações, que nós vamos falar um pouco mais à frente. O PIS e COFINS acabando aqui, porque nós sabemos que nós temos vários produtos monofásicos que, né, dentro das bebidas frias, bebidas alcoólicas, que a gente que tem uma redução de alíquota. Então, quem tem uma contabilidade especializada consegue identificar e trazer essa melhoria na margem de lucro de vocês. E aqui na frente, o mais alarmante é aqui, em 2029, por quê? Porque nós estamos falando aqui de Brasília, aqui em Brasília nós temos o regime especial de restaurantes, vários estados tem o pessoal aqui de Fortaleza, do Ceará, tem aqui de Minas Gerais. Então, cada estado tem um regime específico de restaurantes que incentiva, então ele tem uma redução no ICMS, e a partir do momento que o ICMS deixa de existir, a gente acaba perdendo esse benefício. Então, ele vai acabar lá em 2033, tá? Então, com a substituição da alíquota pela IBS. Tá? Então, sem mais delongas, só contextualizei um pouquinho essa parte do momento de transição, tá? Vamos partir para o regime específico. O regime específico nosso, né, do segmento de food service, ele veio com uma alíquota de 40%, uma redução de 40% da alíquota padrão. E que é isso, pessoal? Então, nós estamos falando do alíquota padrão estimada em 28%. Então, o regime específico ele faz essa redução, uma estimativa de 16,8%, quem tiver, né, quem conseguir se enquadrar nesse regime específico. Porém, ele traz algumas, né, algumas nuances, né? Então ele traz o seguinte, ele beneficia, né, o quê? Os alimentos e as bebidas não alcoólicas, tá? Que estejam preparadas no próprio estabelecimento. Então isso acaba fazendo uma justiça com alguns produtos, com vários produtos que nós tínhamos, né, na nossa operação. Dá um exemplo aqui, dá um exemplo aqui, ó, desse enroladinho, assim, enroladinho, produzido. Hoje, né, no sistema atual de tributação, paga-se ele na integralidade, paga-se PIS, paga-se COFINS, paga-se o ICMS, e, porém, no momento, né, eles produzido, assim como suco, como chá, e a partir do regime específico, né, então a gente mapeando esses produtos, ele vai ter uma redução de 40%. Tá? Então, esse regime específico é positivo, porém ele tem algumas exclusões, que é muito diferente do que tem hoje. Por exemplo, os fornecimentos de alimentos através de contrato para pessoas jurídicas. Por exemplo, refeições para aeronaves, refeições para outras empresas. Essas refeições, elas não poderão entrar
né? Essa receita não poderá entrar num regime específico. Então, ele vai entrar o quê? No regime normal, alíquota cheia de 28%. Então, então aqui tem um critério de avaliação para entrar no regime. Então, temos aqui nesse quadro, desse quadrinho. E uma outra coisa que muda bastante são as bebidas alcoólicas, né? Mesmo que preparadas no local. A gente sabe que alguns estados, por exemplo, na Bahia, tem o ICMS, ele tinha uma legislação específica. Se o drink era feito, ou uma taça de vinho, né? Você consegue servir essa taça de vinho dentro do seu estabelecimento, ele teria uma alíquota diferente de você vender a garrafa de vinho. Então, isso acaba por terra. Então, bebida alcoólica, mesmo que preparada no ambiente, ela no local, ela não vai ser passível de entrar no regime de específico. Ele vai entrar no regime normal com a alíquota cheia. É, produtos adquiridos prontos, né? Então a gente se pega muito, né, com salgadinhos, com os biscoitos, enfim, esses produtos, a cerveja. Se você comprou pronto, ele não vai entrar. Então vai entrar no regime normal. E o que que você quer dizer isso, Fabrício? Então quer dizer que hoje, mais do que nunca, o nosso cadastro é muito importante, mas os cadastros dos produtos vão ter que estar alinhados, né? Tu sabe que tem uma nova nomenclatura, né, de cada produto. Então nós vai ter que estar alinhado. Por quê? Porque não é culpa do seu contador, tá? Não precisa da minha culpa. Porque o contador ele vai fazer, ele vai receber a informação e vai apurar. Agora, se essas informações não forem alimentadas da forma certa, às vezes você está ali com um produto que teria uma redução de 40% e você está tributando ele integralmente, ou vice-versa. Além da questão de pagar mais impostos, tem a questão de estar exposto à fiscalização, porque as multas com a reforma tributária são muito mais pesadas do que Fabrício, atualmente, tá? então agora eu tenho que analisar todos os fornecedores que estão me entregando, o que que eu estou comprando para poder melhorar minhas alíquotas, é isso? Exatamente, Gabriel, perfeito. Porque nós vamos entender aqui na frente, nós vamos falar sobre essa questão do sistema de crédito, do creditamento, que é onde nós vamos ter que prestar atenção no nosso fornecedor, no regime tributário desse fornecedor, nós vamos passar, né, ter que emitir comprar, né? Na verdade, mentira, não, comprar tudo na nota fiscal, vai acabar aquela questão de você ir lá no atacadão, ou comprar no teu CPF, isso vai acabar, porque a essência para, né, pro nosso segmento temos que gerar crédito. Porque a gente viu aqui, tem muitos produtos que entram no regime específico, mas há muitos produtos que estão no regime normal. E para a gente baixar essa alíquota de 28% na integralidade, a gente vai ter que ter muito crédito, tá? E entender de quem a gente está comprando. Perfeito, Gabriel. Então, aqui um pouquinho, a gente fala um pouco sobre os mix de produtos e a atenção ao cadastro dos produtos, né? Porque, diferentemente de outros segmentos, o nosso segmento de food service ele vai ter esse critério misto, né? Tanto vai ter regime específico e regime normal. Você vai ter que entender isso. A base de cálculo, uma coisa muito importante. Então, hoje nós sabemos que as gorjetas e as taxas pagas para as empresas, plataformas de delivery, hoje a gente paga, né, imposto sobre isso, está dentro da nossa base de cálculo. Tá? Apesar de as gorjetas, tem alguns estados que possuem uma jurisprudência que consegue excluir de alguns impostos, como exemplo aqui em Brasília, você consegue excluir a gorjeta da base de cálculo, mas não de todos os impostos. Mas a plataforma digitais, né, o que você paga lá para o iFood, você tributa. Então a legislação ela vem clara e tira essa gorjeta, tira a intermediação, mas desde que a gorjeta não ultrapasse 15% do valor do teu faturamento. Tá? Então, às vezes o empresário ali faz a contabilidade criativa ali, às vezes ele consegue é, fazer com que a gorjeta dele ultrapasse os 15% do faturamento. Mas a legislação, né, veda, limita, e isso é positivo, tá? E aí, a complexidade disso vai ser que no momento da transição, como eu mostrei lá, nós vamos estar até 2033 convivendo com os dois regimes, né? Vai continuar tendo o ICMS, vai ter o outro, a CBS, IBS. Então, nessa transição, pode haver confusão, vamos ter guias diferentes para você pagar, enfim. Mas isso aí faz parte do processo de mudança, tá? Com relação à base de cálculo, muito positivo, né? Tem aqui um exemplo, né? Você que tem uma operação de R$ 100,
você, né, se desconta as gorjetas, e se você desconta também o food service, ou a taxa de delivery, você vai pagar o CBS, a tarifa, ou a tarifa cheia, ou a tarifa nesse regime específico, com a redução, em cima do valor da base de cálculo com a redução, tá? Então, perfeito. Vamos passar aqui para o imposto seletivo. Não sei se eu estou indo muito rápido, Gabriel. Se estiver um pouco rápido, você me avisa aí, tá? Porque eu não estou Fechado. compartilhando aqui. Não tô... Se tiver alguma dúvida também no chat, você pode falar também para gente. Tá, pode deixar, tá aberto. Quem quiser mandar mensagem, só eu tô aqui à disposição. Tô olhando aqui. Tá, perfeito. Então, o imposto seletivo, né, não menos importante, conhecido como o imposto do pecado, ele vem com essa missão aí de desincentivar o consumo, né, das bebidas alcoólicas, né? Então, você pegar aqui, por exemplo, hoje um espumante, um prosecco, um vinho, ou uma bebida açucarada, né? Então, assim, o refrigerante, os energéticos, eles terão uma tributação diferente. Então, o imposto seletivo ele ainda não está, a alíquota não está definida, porque ele é um imposto extrafiscal, tá? Então, ele pode ser feito de uma forma diferente, a regulamentação dele. Então, ainda estão sendo discutidos, estão tendo alguns lobbies ainda para entender aonde que vai entrar, se vai entrar sucos, se vai entrar o próprio vinho. Tem uma corrente muito forte que o vinho ele quer ser categorizado como alimento, né? Porque em países como na Itália ele é categorizado como alimento e não sofre esse peso do imposto seletivo. Porém, o que nós sabemos é que ela vai ter uma variação ali de 12 a 25%, dependendo, né, do que for definido pelo legislativo. E o que ele vai fazer, ele vai onerar muito a sua operação. Um exemplo que a gente está dando aqui, ó, um vinho de R$ 100, você teria ali uma alíquota de imposto, estamos colocando 25%, tá? Só como título de exemplo. 25%, então ele já teria ali um acréscimo de R$ 25 do imposto seletivo por fora, né? Então, quando você for vender, você incorpora esse valor no valor do teu produto e joga a alíquota de padrão de 28%. Então, esse produto acaba tendo um preço final de R$ 160, tá? Então, 25 do imposto seletivo, mais 35 considerando ali a alíquota padrão. Então, a intenção do governo é que realmente diminua o consumo, né? Enfim, mas nós sabemos que o impacto na nossa operação. Aí vamos depender de como que funciona a sua operação. Qual é? Ah, você é uma distribuidora, você é um bar, né? Você produz drinks, enfim. Então, você vai ter que entender todo esse jogo, entender o impacto disso dentro da sua operação, entender se isso você vai conseguir repassar isso para o consumidor, tá? E mudar a estratégia, né? Split payment, gente. Alguma dúvida gente, sobre impostos seletivos, alguma curiosidade, se vocês quiserem, tá? Porque agora a gente vai falar um pouco já sobre a questão do fluxo de caixa e um pouco sobre as alíquotas, tá? Porque tem alguma coisa, tem alguma dúvida aí no chat? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tá. Então, beleza. Então, o split payment. Então, é uma inovação da reforma tributária, não só aqui no Brasil, mas no mundo. O Brasil está sendo o primeiro a implantar do tamanho que está sendo, que vai ser esse projeto, né, pela quantidade de contribuintes que nós temos. Mas a ideia é redução da sonegação, tá? Então, a ideia da reforma tributária é isso, que deixem de sonegar. E com a redução da sonegação, vai aumentar a arrecadação do Estado, certo? E a ideia é a isonomia tributária. E, teoricamente, tem-se que se todo mundo pagar o imposto, chega um momento que ele consegue equalizar, todo mundo acaba pagando de uma forma linear, porém, cada segmento tem os seus impactos. No nosso caso aqui, ali, quem está no Simples Nacional, digamos lá, digamos que não tem as reformas tributárias. Eu vi que tem algumas pessoas que estão, algumas empresas que estão no Simples Nacional, é uma preocupação se vai mudar ou não. Nós vamos botar, isso aí vai ser um ponto bem interessante lá no final, na quarta parte da aula. Mas quem está no Simples Nacional hoje e não emite todas as notas fiscais, a gente sabe que é uma realidade hoje muito grande do nosso empresário, só o fato de ele ter que emitir todas as notas fiscais já vai ter um crescimento de alíquota ou de imposto, né, nessa operação. Por quê? Porque o split payment que ele veio, saiu inclusive essa semana quais os tipos de documentos que estarão vinculados ao split payment, inclusive o boleto, o Pix. Então, todo recebimento por meio de pagamento, ele vai ter que estar atrelado a uma nota fiscal.
tá? A nota fiscal não, a NFC lá que a gente emite, certo? E aí, quando essa nota bate lá na operadora, né, ela simplesmente tira o percentual da sua alíquota padrão, tá? Então, um exemplo que a gente está falando aqui é o seguinte: hoje você vende R$ 100.000 no mês, a empresa lá, a Stone te devolve 100 mil menos as taxinhas dela, tá? Não diga, se fosse 100 mil tá bom, mas digamos, vamos arredondar para 100 mil, tá? Então digamos que ele te devolveu 100 mil, você tem uma alíquota ali de 14%, né? E como é que você terminou 31 de 28 de fevereiro, você recebeu 100 mil, esse 100 mil você vai mandar para o contador, ele vai gerar o imposto, se você for lucro presumido, você vai pagar lá no dia 25, se for simples ou não, você vai pagar lá no dia 20. Então, olha só, então você recebe esses 100 mil, você vai pagar esse imposto, tem 25 dias, 30 dias para trabalhar com esse dinheiro, né? Até você fazer a quitação desse imposto. Com o split payment, a partir de 2027, já não é assim. Você emitiu 100 mil, se você tiver seus produtos, por isso que é muito importante o seu mix de produtos e como você vai estar enquadrado. Se você botar a maioria dos seus produtos na alíquota padrão, ele vai reter em cima dos 28%. Se você está na alíquota reduzida, você vai reduzir, ele vai reter dentro dos 16,8%. Mas ele vai reter esses 28 mil e o que que ele vai fazer? Te devolve os 72 mil líquido na tua conta, tá aqui, ó. Tá aqui, Fabrício, parabéns, e é isso aqui. E aí, o que que ele vai fazer? Tem um mecanismo chamado apuração assistida. Que a apuração assistida ele vai pegar, quando chegar no final do mês, ele vai olhar teu CNPJ e vai ver tudo que você adquiriu, de quem você adquiriu e avaliar quanto que você tem de crédito, certo? Se chegou lá, você teve os 28 mil de crédito, dependendo da sua operação, se for uma indústria, né, porque tem, compra muito insumo, ok, o governo chega e vai te devolver a proposta em 3 dias úteis, ele te devolver esse dinheiro, né? Ou se você, nesse caso específico aqui, você chegou e conseguiu 14 mil de crédito, certo? Então no dia 5 ele vai te devolver os 14 mil, porém, né? 14 mil aqui é metade, né? Porém, esses 14 mil aqui, desse imposto que hoje você só vai pagar ele no dia 25 do mês seguinte, você já pagou ele na fonte, tá? Então, o que que isso vai acontecer? Isso vai gerar uma necessidade de caixa. As empresas vão ter que se preparar, fluxo de caixa, e quanto custa? Quanto custa isso na minha operação? Né? Qual é a minha alíquota efetiva? Né? Então a gente sabe que ali no dia, quinto dia útil agora, amanhã, tem que pagar a folha de pagamento de todo mundo. Imagina o impacto que isso vai dar na folha de pagamento de vocês, né? De vocês não, de todo mundo. Então, o conceito que a gente vai ter é o seguinte: esse conceito de fornecedores e clientes. Porque vai ficar mais caro. Que com a reforma tributária, não é que vai ficar mais caro, vai custar mais. Por exemplo, porque na reforma, os preços, o imposto ele é por fora. Então, na sua precificação, que o Gabriel vai falar agora na sequência, você vai ter que entender quanto que é o seu produto líquido, o preço do seu produto líquido. E é a tributação por fora, certo? Porque quando você for comprar no supermercado, ele vai ter também o IVA lá separado, que você vai ter a apropriação de crédito e levar dentro da sua cadeia. Então, esse conceito de cadeia, né? Então, hoje, você tem a sua operação, nós estamos no restaurante aqui, ele está no meio da cadeia, certo? Então, ele compra do fornecedor dele aqui, ó, tá? Ele compra lá o meu laticínio. A empresa provavelmente é uma empresa maior, ela vai ter ali o lucro presumido, do lucro real, você vai tomar crédito desses insumos, né? Se você está comprando muito de empresas de pessoa física, está comprando sem nota, está comprando de MEI, está comprando de Simples Nacional, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque o banco já reteve lá os 28%. O banco não. Ele reteve e já mandou para o governo. O governo já está com os 28% dele. Agora, se você não faz o seu papel de cobrar, de comprar com nota fiscal ou de comprar com quem gera crédito para você, ok, você vai assumir esse ônus, né? E o final da cadeia, aí você vai ter que olhar para trás, né? Dependendo da sua operação. Você é um restaurante, a gente vai vender aqui para pessoa física não toma crédito. Mas se você vende para uma outra empresa, digamos, você vende para uma empresa de aviação aérea, você vende a refeição. Você não vai poder ser do Simples Nacional, ou você pode, mas essa empresa não vai comprar de você, porque você não vai gerar crédito, e às vezes ela pode comprar de uma outra empresa, que mesmo em outro regime tributário, que para ela vai custar menos. Então, essa aqui é um pouco do conceito, né, de cadeia que vai. Então, na verdade, as empresas elas vão ser como se fosse uma empresa do lucro real, sempre comprando, tomando crédito e dando crédito, tá? Dependendo da sua operação. Perfeito? Então, agora, né,
entrando nessa questão de compras de insumos, a precificação e a gestão da operação, né, chefe Gabriel? Vamos lá. Pessoal, a gente tem que entender que agora tudo o que a gente compra, a forma que a gente compra, a gente tem que analisar. Então não pode ser mais no automático. Para isso, quando a gente vai fazer um cardápio, montar um menu, entender com essa nova tributação, a gente tem que ter ciência da ficha técnica. Então a gente precisa saber o que é uma ficha técnica, como ela é montada, para que ela serve, né? Então hoje a ficha técnica, ela tem dois tipos. Você tem a ficha técnica operacional, que vai para dentro da sua cozinha para padronização dos produtos, para você diminuir desperdício, tudo, porque se você tem um desperdício maior, você já comprou, você tributou, então tudo isso vai onerar para você. E tem a ficha técnica de gestão, que é para você analisar o seu custo. Então, hoje a gente tem aqui, né, não sei se vocês estão vendo aqui, tem uma ficha técnica, E, né, aqui é o dashboard que a gente tem, uma ficha técnica de produção. O que eu comprei, quanto que eu usei para gerar aquela receita. O valor real daquela receita para mim hoje, para eu começar a precificar o meu produto. Então, dentro dessa ficha, eu vou entender quantas porções deram e quanto que ela vai custar realmente para mim, para eu poder precificar ela, entendendo todos os custos que eu tenho. Tributação, CMO, que é custo de mão de obra, né? Aluguel, água, luz. Quando a gente mapeia isso, eu consigo precificar ela de forma melhor. Pode passar. perfeito. Então, quando a gente não tem ficha técnica, a gente está perdido. É prejuízo. Porque ou eu posso inflar o meu produto, né? Por exemplo, eu faço, o meu custo é R$ 5, eu vou lá e vendo esse produto por 50. Eu estou ganhando dinheiro? Na ficha técnica eu estou. Mas às vezes eu não consigo vender ele para o meu cliente, porque ele está fora do padrão. Então, de venda do comércio. Então eu tenho um estoque parado, que também é dinheiro. Então isso gera um déficit na nossa operação ali do giro de caixa. Ou então eu coloco um produto muito barato, quando eu vou ver, o meu CMV, que é o custo de mercadoria vendida, está muito baixo. Então a gente tem o CMV da ficha técnica, né, que é onde a gente olha o valor real daquele insumo, né, que define a margem, o preço ideal de venda, que a gente tem o CMV da ficha técnica, e que a gente chama de CMV teórico. Na teoria, se eu funcionar tudo direitinho, fazer toda a precificação dele, colocar toda a perda, tudo, montei o prato, está pronto. Ele me custou R$ 10, isso é o CMV teórico. É ali minha base para eu começar a precificar e entender minha operação. Tá? Então, quando a gente não tem ficha técnica, a gente cria um erro dentro da operação, a gente fica cego. Então, a ficha técnica é a base para a gente começar a nossa operação. A gente vende um produto, né? Então, a gente tem ficha técnica de bar, de cozinha, né? Então, a gente tem que poder entender toda essa linha de produção para poder precificar ela da forma exata. Pode passar. Vamos lá. Então, com a ficha técnica, eu fui lá, produzi um arroz. Arroz, óleo, alho, água. Fiz 1 quilo, deu 2 quilos, minha porção é 100 gramas, deu 20 porções. Tá? Então, me custou R$ 1 para fazer a porção. Isso é meu CMV teórico. Então, minha porção hoje está custando R$ 1. No dia a dia, como é que eu vejo isso? Que o meu colaborador está executando isso no dia a dia? Eu não vou ficar pesando dentro da cozinha. Então, qual é o método que eu tenho para analisar se isso está sendo executado? O chefe do cozinheiro, do barman, eu faço contagem, inventário semanal. Toda segunda-feira eu conto o meu estoque. Para quê? Para eu saber meu CMV real. Quanto que por dia eu estou tendo, quanto que por semana se está sendo controlado. Eu comprei 10 quilos de arroz, eu sei que ele rende o dobro, então ele vira 20 quilos. Eu vendi durante a semana 5 quilos de cru, vendi 10 quilos no meu estoque, e eu tenho que olhar como é que foi essa venda, se eu conseguir vender as exatas 20 porções. Então, o CMV o CMV teórico é o valor real, é o valor do produto quando a gente calcula. CMV real é quando eu consigo ver durante a operação quanto que realmente eu estou gastando. Um ponto que eu faço hoje dentro das cozinhas, né? Eu sempre dou uma olhada na panela do cozinheiro, se está ficando muito molho, se está ficando muito resíduo na panela, aquilo é perda, é dinheiro que está indo embora. Ou então, se o prato está voltando com muito resíduo, quer dizer, mesmo no mundo de Monjaro, né, muitas pessoas você faz o cálculo para poder saciar uma pessoa. Então, se está voltando, é porque eu estou botando produto demais, meu porcionamento não está correto. Então, quando a gente faz o CMV real, que é
Meu estoque inicial, eu contei dia primeiro, eu contei todo o meu estoque, mais as compras que eu tive na semana ou no mês, menos o meu estoque final, que eu contei hoje. Então, por exemplo, contei dia primeiro, dia 7 eu contei de novo. Esse é meu estoque final do dia 7. Menos o meu desperdício. Quando a gente tem a ficha técnica, a gente já sabe o desperdício ali. Então, por exemplo, alguma perda, perdi uma porção, eu anoto para poder lançar aquilo, dividido pelo faturamento. Vai me dar no CMV real. O CMV real, ele tem que estar numa margem de no máximo 2% do teórico. Senão você está tendo muita perda e é dinheiro indo embora. E hoje, com essa mudança toda, você está pagando na compra. Quando eu estou perdendo o valor do custo mais o imposto. Você Então tá a perda vai pagando, ficar vai pagar duas maior vezes, né? duas vezes. Você vai pagar duas vezes, né? Sim. Então eu tenho que ter esse controle na minha mão. Eu, como gestor, eu tenho que entender esses números e saber aonde está o erro. Por exemplo, eu cheguei no meu CMV real, meu CMV teórico é 28, eu cheguei a estar lá 33. Aonde está meu erro? Está na cozinha? Está no bar? E Tá no, isso a gente será que está no fez. estoque? Não contei direito. Meu Subiu. dinheiro que está rolando ali. Verdade. Desvio, né? Que é uma coisa que tem hoje dentro das cozinhas, dentro dos restaurantes. Tá? E como é que a gente vê esse CMV? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, bar. Você sempre separa os itens. Por exemplo, bar. Eu faço CMV de alimentos separado do de bebidas sem cerveja. Por quê? O meu mix é mais ou menos igual. A cerveja, eu tenho uma margem de venda menor. Porque como o mercado hoje, por exemplo, eu como a cerveja a R$ 11,600, eu tenho que vender ela 19 a 22, então a minha margem dela é menor. Só que a comida, por exemplo, eu faço um prato de polenta que ela me custa R$ 3 e eu vendo ela a R$ 15. Minha margem é muito maior. Então, se eu calcular tudo junto, eu fico cego. Ah, meu CMV tá bom, mas aí você tem um rombo nas cervejas, porque a comida está cobrindo. Então, a gente faz o quê? Faz o CMV de alimentos, bebidas, drinks, soft drinks, que é água, refrigerante, faz outro cálculo, e de cerveja separado. Porque eu sei que quando eu faço a minha ficha técnica da cerveja, eu sei o custo real dela. Então eu sei que meu CMV da cerveja não é 30%. Ele vai ser 38, 39. É, Então eu consigo e, separar. e agora, com essa questão do imposto seletivo, vai entrar um ingrediente a mais nessa composição, né? Porque se você continuar, né, mesmo que muitas, você sabe que muitas operações não têm esse controle de CMV, ainda não tem uma DRE ali, né, na ponta do lápis, mas se você continuar precificando, ou eu tenho o meu controle de CMV e não se atentar a né, a essa situação, você vai estar tendo um controle vazio, Certo. né? E a informação distorcida, concorda? E hoje a gente tinha o conceito de que restaurante, bar, era um negócio. Não, é uma empresa como outro qualquer, uma indústria. A gente compra, a gente produz, a gente vende. Então, a gente tem que ter esse controle na mão, os dados são nossos, para a gente poder gerir esse negócio de qualidade. Então, por exemplo, eu cuido de uma rede de italianos. O que eu vendo muito? Vinho. O vinho não entra no meu CMV das bebidas, ele entra separado, porque eu sei que minha alíquota é de 39% a 41%. Meu CMV. Então tem que estar dentro dessa margem, porque eu não faço o repasse total para o cliente. Para eu chegar nos 32%, 33% ali no final do mês do CMV total. E eu calculo ele toda semana. Toda semana, segunda-feira, meus colaboradores fazem a contagem do estoque para eu bater. Meu estoque inicial com final. Então vamos lá, de novo, só para a gente recapitular. Como é que eu calculo um CMV? Meu estoque inicial, mais as compras que eu fiz naquele período, menos o estoque final, menos perda, dividido pelo faturamento daquele segmento. Tá? Então isso vai me dar o valor do meu CMV real. Realmente, o que eu tenho no meu estoque, mais o que eu vendi, vai me dar o meu CMV. E aí eu consigo equalizar as minhas compras, minha gestão, saber onde está meu furo, aonde meu dinheiro está indo embora. Então a gente tem que estar com isso nas mãos. O seu gerente, o seu gestor tem que estar na ponta da língua quanto que está cada CMV. Toda Verdade. semana, Tem, segunda-feira, tem, é tem um lei, número é lei. mágico, Gabriel? CMV? Depende. Existe o número mágico? A gente vê alguns mentores falando por aí do número, né? Ah, tem que estar 35, 32, 31. Depende da operação, né? Tem um número Depende da mágico? Não. operação. Depende da operação. Por exemplo, um restaurante, ele consegue, um restaurante, por exemplo, quando a gente olha, que é outra coisa, né? Que é a DRE. Um restaurante que o ticket médio é mais alto, você vai ter um CMV mais baixo, que eu consigo melhorar o meu produto, por exemplo.
Eu faço um nhoque que eu produzo na minha casa. Ele sai para mim a 4, a 5 reais, eu consigo vender ele a 90. Então, isso eu consigo ganhar uma margem muito grande nele. Então, meu CMV vai ficar mais baixo. Só que o que acontece? Eu tenho uma mão de obra maior. Eu tenho que ter um funcionário com uma qualidade maior, então meus salários são maiores, então eu tenho um CMO mais alto, mas a minha margem ali vai ficar em 28%, 29%. Já num bar, que eu já tenho um volume maior e produtos que eu não consigo aumentar o preço demais, na base dos 32, 33 está excelente. Antigamente a gente conseguia fazer menos, hoje não dá, as coisas estão mais caras, eu não consigo fazer o repasse total para o cliente. Eu não consigo botar um markup 5 num produto, senão eu não vendo. Não vende. Então, Você quando a pode gente calcula isso, a gente tem que entender como é que está o mercado, né? Olhar nossos concorrentes e o nosso custo geral também, para poder fazer esses cálculos. Excelente. Excelente aula, professor. Gostei, 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 tá? E aqui o que muda na operação, né? Então a gente já falou um pouco aqui, né, Gabriel? O que muda, né? Já falou da precificação, né? Que esse preço, né? É complementar, fica à vontade, Gabriel. Vamos lá. Então, o que muda na operação? Eu preciso precificar do jeito certo, então eu tenho que entender de onde eu estou comprando, de quem eu estou comprando, como eu estou produzindo esse produto, o que eu estou fazendo com ele, qual a margem tributária que eu vou ter em cima desse produto para eu poder vender e fazer meu caixa. Senão a gente quebra. Então a gente, como gestor, dono de restaurante, né, gerente da área de food service, tem que ter isso na ponta da língua. Então a gente tem que ter ficha técnica, inventário, CMV real, saber a carga efetiva e a margem que a gente tem que atingir para vender e pagar a nossa operação. Então, quanto mais justo, mais eu sei dos meus dados, mais eu consigo controlar, mais dinheiro vai entrar no meu bolso. Gabriel, precisa ter sistema, precisa ter, né? Porque muitos clientes me perguntam, Fabrício, né, qual o melhor sistema, né? O sistema, a gente tem que ter o sistema e tem que ter alguém que alimente esses dados, né? Verdade. Sistemas a gente tem alguns hoje, né, que a gente faz a gestão, que a gente pode apresentar para vocês no final do curso, tudo. Mas a gente tem que também alimentar esses dados. Não adianta eu posso comprar qualquer sistema, o melhor sistema do mundo, se eu não alimentar os dados corretos, eu não vou ter o resultado que eu preciso. Então a gente tem que alimentar certo, tem que olhar o sistema se está funcionando, tem que ir junto ao contador olhar todas as alíquotas, ver se está tudo certo dentro da implantação do sistema, né, nossas margens. Então, ficha técnica dentro do sistema para já dar a baixa automática no estoque, para a gente poder controlar melhor. É isso. Excelente, excelente, excelente. E aí tem, né? Então, uma maneira bem aqui, um raio-x 360 graus, né? Que é um diagnóstico aqui, isso vai ajudar bastante aí nas operações, mas vamos falar sobre ele um pouquinho aqui mais na frente, né? É, e a pergunta aqui, né? E o Simples Nacional, como é que fica, né? Vou entrando na parte da tributação, pessoal. Estamos chegando aqui na nossa reta final, tá? Agradecer aí a atenção de vocês, mas tem muita coisa boa aqui, tá? Então, o Simples Nacional. Vamos falar do Simples Nacional, vamos falar do lucro presumido, vamos falar dos benefícios fiscais, né? Então, como é que fica o Simples? O Simples Nacional, na teoria, ele continua igual. Como nós falamos, não vai deixar de existir, não vai ter impacto nenhum. O que vai acontecer, tá? Aqui, o que nós temos lá, os impostos que você paga na guia lá do, né, PIS e COFINS vai deixar de existir e vai ter aqui um CBS e um IBS naquela guiazinha que você já conhece. Mas o que vai mudar é o seguinte, é como você vai operar. É como que você vai operar. Se você vende aquele conceito lá, como eu mostrei lá atrás, do conceito de meio de cadeia. Se você está no meio da cadeia, se você compra, você precisa ter crédito. E se você precisa dar crédito para o consumidor final, opa, eu não, no Simples Nacional às vezes não é tão vantajoso para mim. Fabrício, mas eu tenho a folha de pagamento. Então muita gente sabe que o Simples Nacional, infelizmente, é o mais ingrato, né? Quanto mais você fatura, mais você paga. Então você chega ali hoje, se você, né, tá aí, se a tua operação tá faturando ali perto dos R$ 200 mil mês e você ainda está no Simples Nacional, tem alguma coisa errada, porque você já está pagando uma alíquota que em outro, desculpa, que em outro regime tributário já estaria menor, né? Então, só que esse planejamento tributário vai ter que aumentar. Então, criou-se uma opção de emitir, de pagar esse IBS e CBS por fora. Então, seria como se fosse uma empresa do Simples Nacional, porém gerando crédito e comprando crédito. Tá? Então, como se fosse uma empresa do lucro real também. Então, dizer que não muda, vai mudar a sua operação.
Inclusive, o imposto seletivo, ele cai, incide para você, para nós aqui do Simples Nacional também, que é uma guia que vai ser paga por fora do Simples Nacional. Tá? Tem essa complexidade. Então, como eu falei, aquela questão do conceito de cadeia, dependendo de onde você está, você vai ser empurrado para fora do Simples Nacional ou não. Ah, se você é um consumidor final, só vende para o consumidor final, não precisa gerar crédito, né? Mas o que que pode acontecer? O que eu falei também, você vai ter que emitir muito mais nota, você vai ter que emitir nota fiscal de tudo. E o que que isso vai fazer? Isso vai empurrar a sua alíquota do Simples Nacional para cima. Então, a possibilidade de termos várias empresas saindo do Simples Nacional é grande. Ou por planejamento, ou vai ser expulsa, né? Justamente porque não vai ser mais vantajoso. E aí vamos ter que olhar os outros regimes, né? É o que eu falei lá no começo, o regime, né? Padrão, o regime padrão e o regime específico. Então, aqui eu faço um pouco um comparativo, tá? Então, o regime padrão é 28%, pode chegar até 29%, essa alíquota. O regime específico, né, 40%, ele fica 16,8%, né? Então, aqui, PIS e COFINS, 3,65%, nós vamos sair hoje. Então, se a alíquota for 28%, a gente vai ter em torno de 9% de CBS. Então, a gente vai sair, ó, aqui, gente, de 3,5% para 9%, tá? E se você, a gente trabalhando aqui no regime específico, de 3,5 para 5,4. Olha só o acréscimo que a gente tá tendo, que a gente vai ter aqui. Mas o que que a gente vai, mas essa alíquota não é fixa, dependendo do que você comprar, você consegue reduzir, né? E aí isso já em 2027, já vamos ter esse impacto aqui, e principalmente nos produtos monofásicos, tá? Então, nesses produtos, as bebidas frias, bebidas prontas, elas já vão sofrer esse impacto, porque hoje, se você tem uma contabilidade boa, uma contabilidade especializada, ela já faz você já exclui esse PIS e COFINS monofásico dessas bebidas frias. Então, você já paga menos 3,65. A partir de 2027, esses 3,65, eles não entram na base. Eles não só entram, como eles se transformam em 9%. Porque em cima, por exemplo, da bebida fria, por exemplo, em cima do açucarado desse aqui, hoje, que ele não tem PIS e COFINS, ele vai ter a CBS, né, 9%, mais o imposto seletivo. Tá? Olha só como esse item, que hoje tem uma noção, como que ele vai ser afetado fortemente e como que isso vai afetar a sua margem de lucro. E em 2029, como eu falei, vai acabando o ICMS. Então hoje nós temos vários regimes aqui regimes de refeição, né, que chega a 2% aqui em Brasília, por exemplo. Mas em São Paulo é 3,5%, em Minas é 3%. Né? Então você vai sair de 2% aqui em Brasília, no alíquota de ICMS, para uma alíquota de 19%. E eu vou dar o mesmo exemplo, tá? Um exemplo não desse, mas o exemplo da bebida açucarada, mas o exemplo da cerveja, que ele ainda tem a substituição tributária, né? Que ela vai deixar de existir e vai cair, e ela não vai ter o 11,4%, porque ela não entra na redução, ela vai ser 19% mais o imposto seletivo, tá? Então, para a gente entender o impacto, às vezes não vai valer a pena você ter alguns produtos mais no seu hall, porque às vezes você vai comprar e vai ficar estocado, né? E quando você tiver estocado, hoje, né, a partir de agora, vai ser realmente dinheiro, né, parado. Então aqui a gente faz uma breve, tá? Caminhando para o final, a gente faz aqui uma breve comparação de hoje aqui em Brasília, um produto, né? Que os produtos que você venderia aqui, um PIS e COFINS e o ICMS, né? 5,65% de 10 mil. O preço líquido dele era 9.435. Esse mesmo produto, na reforma, como eu falei que o imposto ele é calculado por fora, se a gente considerar aqui ó, o IVA de 16,8, dizendo que são produtos, né, que são produtos produzidos, né, internamente no estabelecimento, ele terá uma alíquota de uma alíquota não, né? Uma tributação por fora de 1.585,08. Não quer dizer que isso não, nesse caso específico, se você está vendendo para o consumidor final, isso aqui vai ter que ser repassado para o consumidor final, porque quem vai pagar, né? Onde é que vai ficar na cadeia? O imposto vai acabar ficando no consumidor final. Mas, claro que esse imposto aqui, 1.585, vai depender das suas compras, de como você compra, como é que é hoje o teu setor de compra. Você tem um setor de compra? É você que compra? Então a gente vai ter que de estruturar tudo isso. Então os desafios são grandes, estamos caminhando aqui para o desafio. Aqui, ó, se fosse um regime por fora, né,
de um regime normal, pelo regime normal, seria muito maior a incidência do imposto, mais quase 21%, quase 22%, tá? E aí a pergunta que eu vou responder para vocês, qual é o melhor regime tributário? Então, vocês me perguntaram, é minha preocupação. Então, vamos ser precisos o que a gente entender, fazer simulações de estudos, que vai depender da sua operação. Eu sou uma hamburgueria. Eu sou uma lanchonete. Eu sou self-service. Vai depender da sua operação, para quem você vende, avaliar os seus produtos, a gente vai entender, vai ter produto que não vai fazer mais sentido, você vai ter simplesmente deixar de trabalhar com esse produto, que o Gabriel falou. Você vai ter que mexer, começar a entender o cardápio, ser inteligente, o cardápio inteligente, porque vão ter produtos que vão ter isenção. Os produtos da cesta básica vão, teoricamente, vão ficar mais baratos, né? Então, será que a gente vai poder trabalhar mais com esses insumos, né? Tem que analisar o perfil, né, dos seus clientes. Para quem que eu vendo? É PJ ou PF, né? Qual a quantidade dos meus funcionários? Enfim, será? Como é que vamos terceiriza, não terceiriza, enfim, para eu ganhar crédito, tem uma discussão, tá? Então a gente tem alguns caminhos. Análise dos fornecedores, eu estou comprando de quem? Eu estou comprando do Tacadão, eu estou comprando na gestão financeira, estou comprando no meu CPF, porque eu não quero emitir. Vai, né? Então tudo isso vai depender para a gente escolher o melhor regime tributário. Seria ou Simples Nacional normal, Simples Nacional por fora, que a gente chama, apurando, gerando crédito, ou um lucro presumido, ou lucro real, né? Com a escolha dos regimes, dos mixes, né? Aqui nós já temos aqui algumas simulações, por exemplo, isso aqui é um caso real, tá? De um cliente aqui, já é uma análise que nós já fizemos aqui dos mix dos produtos deles aqui, tem os produtos, a gente já sabe qual que vai ter alíquota normal, qual vai ter redução. Aqui a gente consegue avaliar, ó, na linha do tempo, como é que vai ser, se ele não, se esse, ó, de 2026, ó, agora a 2033 desse cliente, como que vai mudar a tributação dele, gente? Ó, essa parte aqui são os débitos creditários, os créditos e os resultados. Então, você percebe que em 33 então nós vamos precisar nos preparar para é, a sobrevivência do nosso negócio. E como eu falei lá do começo, gente, não tem nada a ver, tudo isso que a gente falou aqui não tem nada a ver com contabilidade, né? Não vai ser o teu contador que vai te salvar, tá? Um bom contador, ele vai conseguir te orientar, mas para te dar, né, vai ser você que vai ter que estruturar os seus negócios, estruturar a sua operação, tá? Para crescer. Então, nós temos aqui já os desafios. Então, a gente está aqui, eu falei para vocês que a carga tributária vai aumentar, o custo vai ficar mais caro para a gente poder operar. Porém, a gente está olhando, estamos no Titanic, estamos olhando aqui o iceberg. A gente acha que mas só que o grande problema está na parte de baixo, gente. Que é o quê? Necessidade de caixa. Isso aqui é como que está hoje pegar dinheiro no mercado. Está horrível, né? Está caro, né? É um preço de compra. Vamos ter que entender preço de venda, minha margem de lucro está apertada. Se não mudar, vai ficar negativo se não mexer, né? Momento ideal para investir, novos modelos comerciais, abro franquia, não abro, né? Melhorias nas operações, renegociação de contrato, o teu aluguel vai mudar, tá? Porque a reforma tributária é em cima do consumo todo. O teu aluguel vai mudar. Tu tem uma operação hoje dentro do shopping. Como é que você já tem que rever esses contratos de aluguéis? Vai ficar mais caro o teu aluguel, porque vai começar a tributar lá também, e esse vai ser repassado para você, né? Né? Renegociar esses contratos, os seus fornecedores. Quem são os seus fornecedores? De serviço, não só de. Quais são os produtos mais afetados? O que for mais afetado, dependendo da minha operação, eu não vou mais mexer com isso, né? Não faz sentido eu pagar para não fazer o produto rodar, né? E mudanças nos sistemas ERPs. Vocês já viram que o sistema de vocês estão mudando, eles precisam, você vai precisar treinar a equipe de vocês a emitir nota fiscal, a cancelar o cupom, a devolver um produto intempestivo. Tudo isso são os nossos desafios para 27, já estamos em março, tá? Então, e agora, gente? Muita gente consegue trilhar isso nesse mundo sozinho. Porém, exige o quê? Muita dedicação, né? Dedicação, né? A gente entende que é assim. Mas pensando nisso, nós criamos o raio-x 360 graus, tá? É um diagnóstico personalizado da sua operação. Então, a gente, né, chegou o momento da gente falar, né? A gente tentou, o assunto é muito. Vocês viram aí, a gente tentou condensar isso aqui, mas a gente abrir isso aqui, né, até para discussão. A gente ficaria horas falando aqui, tirando dúvidas de vocês. Então a gente condensou e aí a gente preparou, né? Então a ideia dessa aula é trazer, entregar valor em tudo isso que nós falamos aqui e apresentar
um produto que, na verdade, não chega a ser uma aula, nem uma, né, não chega nem uma consultoria, é um diagnóstico personalizado, né, que vai ser de acordo com a sua operação, com a sua realidade, o seu tamanho, com os seus dados, para a gente elaborar um plano de ação completo para mitigar aí esses desafios. Então, essa é a nossa proposta de fazer, tá? É a reforma tributária na cozinha, o raio-x 360. Hoje, para a gente fazer, né, a gente fala que a gente tem consultorias, né, nesse sentido aí, só para avaliar impacto da reforma tributária, planejamento tributário. Hoje o preço de mercado é esse, em torno de R$ 15.000 que a gente cobra para fazer esse serviço. Em, vamos ter ainda, nesse especificamente, um plus aí para falar sobre gestão, indicadores. O chefe Gabriel vai fazer toda uma análise de como é que está seu CMV, seu melhor, sua DRE, qual sistema você está utilizando, tá? E na nossa oferta que nós fizemos, esse produto, nós vamos abrir apenas 15 vagas. Por quê? Porque nós, né, Gabriel, nós fazemos esse trabalho personalizado. Então, a gente já tem os clientes que a gente atende, mas a gente quer fazer, faz um trabalho diretamente aí então são só 15 para a gente conseguir manter a qualidade da entrega. Vocês viram a complexidade, né, de tudo isso. Então, nós vamos montar o link né, pela Hotmart. Você pode fazer o pagamento dele até em 12 parcelas, tá? Então, nós vamos abrir 15 vagas até quarta-feira, dia 10, tá? Eu quis fazer dia 10 porque amanhã é quinto dia útil, muita gente vai pagando folha de pagamento. Então, até quarta-feira, nós vamos fazer essa. E temos uma. Vou mandar também um. Tá? Então, assim, a reforma tributária já começou, vamos trilhar juntos, tá? Então, não sei se ficou dúvidas aí, tá, pessoal? Eu vou lançar o link desse produto lá no grupo do WhatsApp, tá? Quem quiser, quem tiver mais dúvidas, você pode chamar a gente no privado, a mim ou o Gabriel. E se tiver dúvidas também sobre a aula, você pode mandar, tá? Aí lá no grupo que a gente tá, né? Vamos fazer tirar essas dúvidas com vocês, que eu acho que isso é um começo de uma jornada. Como eu falei, esse é a primeira. Não sei se vocês já viram mais alguém falando sobre reforma tributária, né? Focado para o food service, com essa propriedade ou com essa profundidade que nós trouxemos aqui. Então, nós já estamos acompanhando desde o começo.